Olá, eu me chamo Luiz Adamo e sejam bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho, que a gente traz aí diariamente para vocês, trazendo sempre as notícias mais relevantes para o mercado de soja, milho, principalmente em relação a Chicago, com a questão do milho também na B3, dólar aqui dentro do Brasil, o mercado de prêmios para a soja e também alguns pontos relevantes à questão climática. Então fique com a gente para acompanhar as notícias que tiveram relevância no mercado de hoje. Nesta sexta-feira, dia 29/8, vimos o mercado flutuar entre os lados positivos e negativos. Mas o feriado prolongado dos Estados Unidos, já que na segunda temos o Dia do Trabalhador por lá, acabou direcionando os fundos para uma posição de cobertura de carteiras, o que acabou com um fechamento positivo. Esse cenário de amplitude foi desde 6 cents negativos e 7 cents positivos. O fechamento ficou na casa dos 7 positivo, com novembro fechando a 1054,50 e o janeiro a 1072,50. Essas altas representam em torno de 0,5 a 0,6% de alta. Já para o milho, o movimento também foi atrelado às coberturas de carteira devido ao feriado prolongado, mas também aos bons números de exportação divulgados na quinta-feira, que mostram um bom volume sendo exportado, ou seja, a demanda aquecida pelo milho americano. O milho para dezembro e março teve um fechamento na casa de 11 cents. O fechamento foi ali muito próximo, na casa de 10, com altas que equivale a 2,4 a 2,5% de alta. O dezembro então fechou a 420,25 e o março a 437,75. A alta na casa de quase 2,5% do milho em Chicago acabou claramente ajudando o milho na B3 aqui no Brasil. A alta por aqui ficou na casa de 0,5 a 0,6%. O novembro fechou cotado a R$ 69,32 e o janeiro a R$ 71,75. Mesmo a alta bem expressiva em Chicago, teve pouco impacto na questão do preço na B3. E com a sexta-feira fechando em alta, parte dos mercados, a soja em Chicago acabou fechando praticamente a semana inalterada. Já o milho recuperou a semana fechando em alta de 2,5% de alta, ou seja, praticamente toda a alta dessa sexta-feira. O dólar também fechou em alta na sexta-feira, acabou fechando na semana com 0,05% de alta. E o milho, na B3, esse sim acabou tendo queda na casa de 1,7 negativo. Ou seja, Chicago na soja, dólar praticamente inalterado, boa alta em milho em Chicago e queda no milho da B3. Já em relação aos prêmios de soja, nós observamos novamente o mercado mais linear e estável nesta sexta-feira, já que a entrada da safra americana acaba gerando um pouco de pressão nos prêmios pelo Brasil. E falando de dólar, que fechou em alta no Brasil, com a incerteza sobre a reciprocidade às tarifas americanas, falas de Lula e a abertura dos juros futuros pesando contra o real. Já lá fora, as apostas de corte de juros pelo Fed já em setembro mantêm o dólar global mais fraco, mas o ruído político nos Estados Unidos, com a tentativa de Trump de demitir Lisa Cook, adicionou uma certa cautela ao mercado. Assim, a relação dólar-Brasil se descolou um pouco do dólar internacional e avançou, refletindo claramente um peso maior das tensões domésticas em relação às tarifas Estados Unidos e Brasil. O fechamento, então, foi na casa de 0,4% de alta a 5,4278, mas também por uma variação baixa, 5,4128 e 5,4531. Trazendo um pouco do mercado de clima, nós observamos que para a América do Sul, principalmente ali para o sul, parte da região, na verdade, oeste do Paraná, as chuvas já voltam agora na primeira quinzena de setembro, o que deve dar boas condições de plantio nessa região. E nos Estados Unidos, continua o bom cenário de chuvas por lá, o que continua garantindo uma boa previsibilidade de uma boa safra de soja e milho por lá. E assim encerramos os destaques dessa sessão. Soja e milho com posicionamento de carteiras frente ao feriado prolongado americano. E o milho ajudando a puxar a soja, já que o milho vem com boa perspectiva de demanda, já que os números relacionados à exportação de milho americano estão bem puxadas, dando sensação de boa demanda.
E o dólar no Brasil hoje fechou em alta, onde as incertezas em relação às tarifas americanas e brasileiras acabou dando maior peso em relação às notícias do mercado internacional. Fiquem todos com Deus e nos vemos em nosso próximo vídeo.